faz parte, Fala, óbvio, é Condé, assim bom mesmo, meu amigo. dia. Bom dia, meu amigo. Eu tava te esperando aqui, hein, contando a história da ortodontia. A minha Aquele funcionária cafezinho vai aí. fazer para mim agora, cara. Tava pegando trânsito um pouquinho para chegar Ah, aqui. Tudo bom? imaginei. Tudo bom, meu amigo? Eu imaginei. Me conta aí, meu amigo, quem que é o Dr. Vitor Soria de Fala. Você Bauru? estudou também aqui, né, Condé? Eu fiz a minha especialização com o Guilherme Jansson, na Legal. Eu FOB. também. Bom dia a todo mundo aí que está tá na live, né? Eu fiz a graduação de 97 até 2001. Aí, a partir que acabei a graduação, comecei a Copem, aqui do Guilherme Jansson, aperfeiçoamento, Isso. 30 meses, né? Então, a gente fazia aperfeiçoamento antes para a gente ver o nível que a ortodontia tinha no passado, né? Então, fiz um aperfeiçoamento de 30 meses, acabei o aperfeiçoamento e entrei na especialização da FOB, né? E fui terminar a ortodontia em 2005. Então, me formei em 2001 e mais 4 anos de ortodontia, né? Para a gente ver antigamente a gente estudava muito. Continua estudando, né, Condé? Com certeza, com certeza. Eu imagino que por esse tempo aí eu também estava lá, só que talvez já era, acho que 2 anos antes, a gente pode ter passado Pode aí um ser. perto do outro, mas sem saber a fera que seria o Dr. Vitor Soria nos alinhadores alguns anos Imagina, cara. depois. E eu, assim que entrei na Invisalign em 2018, sem puxação de saco nenhuma, eu sempre tive muito apreço por todo mundo, toda a galera da Team One, né? E fui querendo colar nessa galera aí, né? Fazendo os grupos de WhatsApp e colando autoridade em quem sabia, né? E hoje tenho o prazer de estar junto com vocês aí, mas é muita dedicação de todo mundo, né? Para a gente atender sempre melhor o paciente, que é esse o nosso foco hoje aqui da conversa, né, Condé? Só ligar meu ar aqui, tá? Claro, show de bola, meu amigo. E essa história de alinhador, meu amigo, me conta, o pessoal pergunta muito para mim. A criança, compensa usar, não compensa usar? Como que é essa história de colocar Aqui, ó, aparelho a em Isa criança? chegou com o meu cafezinho aqui, ó. Saúde. Aê! Tudo de bom pra gente aí. Café com Condé, saúde, tchim-tchim. Vai lá. Você sabe quando é que sábado vem um paciente, 9 para 10 anos de idade, ele mora em Catanduva, então uma cidade próxima a Bauru. Ele está usando Invisalign. Cara, eu estou encantado, assim, já tenho uns 10 casos de força, né? E os pais estão encantados com a movimentação, quanto que o filho usa super bem. E remotamente, ou seja, eu brinco aí com o paciente, quando é que eu sou o arquiteto e o paciente vai ser o pedreiro, fazendo uma analogia. Então, o planejamento dele não é um planejamento fácil. O dente 23, o canino superior, né? A presa aí, falando a linguagem dos pacientes, né? Não estava com espaço, porque o lateral e o pré estavam muito próximos. Então, e tinha diastemas. Então, eu estou mesializando todo esse dente, fechando o diastema, trazendo o lateral, sem impactar a raiz do canino. Isso a gente consegue fazer com planejamento, com o Invisalign, né? E o canino já começou a irromper. E eu dei para ele 12 alinhadores, trocas semanais, fiz a instalação e 3 meses depois. Então, eu acho que o caso de Invisalign para criança é fantástico, óbvio, né? Pelo menos esse é o meu pensamento, até por ter feito Bauru. Coisas esqueléticas ou coisas ósseas merecem tratamentos preventivos como expansão, como máscara, esse é o meu pensamento, mas eu acho que veio para ficar, né? Inclusive, o meu foco hoje é espalhar aí por Bauru o Invisalign First. Que bacana. E a mãe do paciente, a mãe, eu vejo muito assim, a mãe, o pai, que tem medo de colocar aparelho sem ter uma indicação correta, tem medo de ser enrolado por algum dentista que não tenha escrúpulos, que não tenha critérios, isto é, que coloca aparelho num paciente que está no desenvolvimento normal. Como que a mãe pode se proteger do mal profissional que quer colocar aparelho de qualquer forma, em qualquer idade? Eu acho que isso é um pouco de feeling dos pais, né? De repente fazer aí uma segunda, uma terceira opinião clínica, médica, e tudo que a gente não combinou isso, né? Mas é interessante que isso que está vindo aqui ontem, aconteceu um caso exatamente assim. Eu vou começar uma expansão numa criança em Pederneiras, com 8 anos, e os pais são separados. E a mãe me disse assim:
Doutor Vitor, você tem como conversar com o meu ex-marido, porque ele também está me ajudando nesse tratamento, e ele conversou com um dentista, e um dentista falou para ele que não pode fazer isso, que tem que usar apenas com 12 anos, quando todos os dentes permanentes estiverem na boca. E essa paciente, quando ela tem uma grande falta de espaço, então a expansão é totalmente necessária, não tem, ela está já com falta de espaço para os laterais. Enfim, é um caso esquelético, e até a gente participando do Júlio Laranja, aí fica, né, já um insight para os pais, que em julho, no período de férias, sempre leve seu filho aí com 5, 6 anos para um ortodontista, realmente, para saber se ele tem necessidade. E aí conversei com o pai e ok. Mas esse pai ele foi mal orientado, porque na verdade o dentista falou besteira, se é que falou, né? Óbvio que uma criança com 6, 5 anos já podem apresentar problemas que o ortodontista deve intervir. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é um pouco de feeling, né? Infelizmente os casos não são iguais, aquela coisa, meu primo usou, o meu outro primo não vai ter que usar também, mas conversar um pouco com a família, pegar um pouco de indicação. Hoje o Instagram, ele é um indicativo que você pode pegar ali depoimentos de pacientes, sentir uma confiança numa clínica, mesmo se você for indicado, e pesquisar, né? Infelizmente não tem uma fórmula concreta para isso, mas pesquisar sobre o profissional que você está indo, né? O que você me diz sobre isso, Condé? Coerência. Coerência. Eu vejo muito coerência. Por exemplo, se você vai num colega, e eu já tive casos assim, você também, já são mais de 7 mil pacientes, então tem direto, parece criança aqui, que na fase do patinho feio. O que é a fase do patinho feio? Os dentes incisivos estão abertos, mas a pessoa está em classe 1. O que é classe 1? A base óssea está correta, sem mordida aberta, sem mordida cruzada, sem interposição lingual, respiração normal, deglutição normal, a fala está normal. Enfim, o que eu vou fazer com essa criança? Volte aos 11, 12 anos. Do contrário, a criança tem que ter uma indicação bem específica, um problema sagital, que é assim de lado, um problema de expansão de arcos, um problema vertical. Ela tem que ter alguma coisa. Isso tem que ser mostrado ao paciente, ele tem que ver sentido em fazer um tratamento de primeira fase, sabendo que no futuro vai ter a segunda fase de tratamento, que é quando os pré-molares venham a nascer. E, de novo, coerência. Está vendo o problema? Essa é a solução? Vou esperar isso daí piorar ou vou fazer um tratamento de primeira fase? O que não dá, meu amigo, e você sabe disso, é de repente colocar aparelho em quem realmente não tem indicação. Tem só diastemas, tem só espaço entre os dentes. O que você está falando é muito pertinente, né? Eu sou o tipo de ortodontista, e acho até que o profissional, se tem algum colega aí nos vendo, eu acho que o profissional, não vou nem falar do futuro, o profissional do presente, eu não gosto muito dessa palavra sucesso, né? Porque o sucesso é para cada um, mensurado para cada um, mas eu acho que para a gente ter uma realização, a gente tem que, obviamente, ter a ética, né? E ser um bom comunicador. Todo paciente meu, eu sento, converso, explico, o famoso desenhar. Então, se vai usar uma expansão, eu mostro ali a imagem, mostro na mão o que é um expansor, o porquê que precisa daquilo. Em muitos casos, eu brinco que eu benzo. Ó, tchau, tá benzido, pode ir embora, volta daqui um ano e a gente vai observando. Porque eu tenho 3 filhas, você também tem filho. E a famosa empatia. A famosa empatia, fazer pelo outro que a gente quer que faça pela gente, né? Então a gente se formou, uma profissão. Você viu o caso absurdo ontem do anestesista, né? No Rio de Janeiro. Então a gente se formou para zelar pelo paciente, né? Então eu acho que é o mínimo que nos cabe, né? Sim, é importante essa avaliação de segunda opinião. Outra coisa que eu vejo também muito no meu consultório, no seu também, é a história do paciente não conseguir ficar no mesmo lugar. Ele, por exemplo, aquela pessoa que vai passar no vestibular em outro estado, aquela pessoa que tem pais ou trabalho que fica em outra cidade, ou até aquela pessoa que quer morar no exterior. Essa pessoa, meu amigo, dá para tratar com você? Dá para colocar aparelho hoje? Dá para colocar aparelho fixo? Isso eu não vou falar o melhor, porque tem muita coisa boa no Invisalign, né? Mas isso é fantástico com o Invisalign, né? Porque eu tenho paciente com 17 cidades diferentes. Muito paciente que de repente migrou para São Paulo, para cidades do interior, e tem os pais aqui em Bauru, e fala, não, eu vou tratar em Bauru, e já é uma desculpa para eu vir visitar os meus pais. E voltando lá no começo da live, quando eu estava falando que eu brinco que eu sou arquiteto e eles são pedreiro,
o planejamento nosso, né, como ortodontista, né, quando dando aí um spoiler da importância do ortodontista, quando a gente faz o planejamento, se o paciente usar corretamente, isso vai funcionar. Imagina, eu falo para o paciente, imagina eu te colocando agora os brackets e você vai para São Paulo e eu planejei tudo perfeito na minha cabeça, mas é um tratamento analógico, eu preciso da evolução dos fios para isso acontecer. E aí, um pré-molar superior, você está lá comendo uma azeitona numa pizza em São Paulo, pá, quebra. É óbvio que o meu tratamento vai ser impactado. Você vai demorar, às vezes, 1 mês, 2 meses para vir para Bauru, fora a dor que você vai ter, né? De repente, um fio espetando, você tem que buscar um profissional na sua cidade. Enfim, eu não trato pacientes com brackets de outras cidades. Não trato. Eu falo, ó, eu não vou te tratar, eu prefiro que você vá procurar um outro colega, te faça uma carta de indicação. Quantos casos eu já não fiz transferência assim? E hoje, com o Invisalign, esse caso mesmo dessa criança que eu te contei, é um paciente de Catanduva que eu tratei, ele gostou tanto de mim que me indicou para uma amiga, e ela veio tratar o filho, ou seja, quase 280 quilômetros de distância, o poder da indicação, né? Então, o Invisalign assim, é fantástico para essa situação, né? Como que você vê isso, Condé? Quando eu estava lá em 2000, vamos colocar 2005, né, algum tempo atrás, tive pacientes que durante as férias, é que eu trabalho muito durante as férias, né? Então, do dezembro, eles vinham do exterior. E uma dessas pessoas veio do exterior e disse assim, tudo bem, eu quero colocar aparelho fixo, porque lá no exterior o custo é muito mais alto, então ela tem os pais aqui, não, eu vou pôr o aparelho fixo aqui e vai dar certo. E acredita, cara, eu sabia que não ia dar certo, mas teimosamente falando, eu mesmo já cheguei a montar aparelho fixo na pessoa. E o que aconteceu? Ela voltou para a Europa, aí de novo o que você falou, o fio começa a machucar, uma ponta ali, uma peça quebra aqui. Resultado, ela foi procurar um dentista na Europa para dar continuidade a esse tratamento e aconteceu o que o doutor falou. Então aconteceu aqui e acontece lá. O dentista lá vai falar assim, nananina, vamos ter que tirar esse aparelho, pagar tudo de novo para recomeçar o tratamento. Enfim, quando eu olho para o meu passado, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? E quantas vezes eu disse não para essas pessoas que queriam alinhar os dentes e não moravam aqui. Agora, com o alinhador, graças a Deus, nossa senhora, chega. Hoje sim, a gente tem aquela ferramenta do Virtual Care, aquele acompanhamento semanal. Então, toda semana o paciente bate a foto, ele manda a dúvida do lado da foto, eu comento ela. Eu tenho um caso agora que o cara mora na Espanha, na Argentina, faz faculdade de medicina lá. Cara, a casa está indo redondinho, impressionante o tanto que está indo bem. Então, ele vem agora dia 30, né, de julho, isso. Eu estou ansioso para vê-lo, mas já sabendo exatamente o resultado. Mas olha, uma coisa também para os pacientes entenderem, né? É óbvio que tudo isso está acontecendo, né, Condé? Pelo planejamento que o ortodontista fez. Então, que fique muito claro, porque a gente está tendo já paciente, e é normal o poder que a Invisalign tem de chegar no paciente através das mídias, né? E é até normal que o paciente ache que realmente a Invisalign faz tudo. Eu não condeno o paciente, mas eu acho que cabe a nós, ortodontistas, explicar isso. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, é muito estudo aplicado ali. A gente começou essa live falando da quantidade que a gente já estudou. E aí, todo aquele pensamento, a gente transporta para o digital. E aí, ok. Aí a gente faz o planejamento reverso, ou seja, nós, ortodontistas, imaginamos a posição final do dente e trazemos ela para a posição inicial. Então, não é uma máquina, não é um software, embora a tecnologia nos ajude muito, embora, sim, os dados que a gente tem, como discrepância de Bolton, né, que são alguns dados aí para os pacientes entenderem que nos facilite muito a tecnologia, todo o planejamento é do ortodontista, né, Condé? Então, eu acho que é muito bom ficar muito claro isso, né? Porque senão também o paciente acha, nossa, aquele Invisalign é ótimo. E às vezes, principalmente em Instagram, tem aquela conversa, quanto custa o meu tratamento? Por ética a gente não pode falar, né? A gente tem que ver um caso, e eu até faço uma analogia, quando você vai, de repente, perguntar para qualquer pessoa de qualquer segmento, para um vidraceiro, para de repente uma faxineira que vai limpar sua casa, quanto custaria uma? Não dá para saber sem ver. E a mesma coisa, ortodontista, a gente tem que diagnosticar primeiro, ver o tipo de tratamento, se é um tratamento mais complexo ou não, e aí a gente começa a trabalhar da forma correta, e não apenas tratar o paciente dando alinhadores para ele, né, Condé?
Sim, é a pergunta que todo mundo fala, e todo mundo eles vão direto no produto. Eles falam assim, ó, Invisalign trata todos os casos? Será que Invisalign trata? Por que Invisalign não tratou o caso? Por que Invisalign trata e tal? Essa é a pergunta clássica. É tão simples quando você explica para o paciente. Eu gosto, como você já deve ter percebido em várias conversas, eu gosto muito de analogia. Eu acho que o paciente entende analogia. O Invisalign é a tesoura do cabeleireiro, o Invisalign é o tempero ali para o cozinheiro. É um produto espetacular. Então, se for a tesoura do cabeleireiro, é uma bela de uma tesoura, uma ótima tesoura. Mas não adianta nada se o cabeleireiro for lá e fizer tudo errado, né? Então, ou uma analogia muito boa, o Rubinho e o Schumacher, né? Então, é óbvio que o Rubinho é um bom piloto, mas o Schumacher era melhor e o carro era o mesmo. Então, o que a gente vai fazer, né, com o Invisalign vai depender muito da nossa capacidade técnica. E o Invisalign é fenomenal. O paciente pode usar em outras cidades, como a gente falou, pode ser colocado em criança, pode tirar para comer, pode tirar para passar o fio dental. Um evento social, ele pode até ir sem. Né? Não vai ter aquela, tá enroscando um alimento, um alface, uma comida aqui numa reunião de negócio. Mas saiba que por trás daquilo um ortodontista fez um planejamento com muito carinho. E sabe o que é legal, Condé? Fez um planejamento personalizado. E principalmente quando a gente tem pacientes de fora, a gente fala, esse paciente só pode vir daqui 2 meses. Então, eu vou fazer isso, aí eu vou colocar aquele attachment no dente da frente só daqui 2 meses, porque ela vai ser madrinha de um casamento daqui 1 mês. Então, a gente personaliza o tratamento. Sim, e outra coisa que me perguntam muito, até a respeito dessa parte da agenda do paciente, o tempo que ele tem disponível, é como que eu faço para não ficar 2, 3, 4, 5 anos de aparelho, como as pessoas já usaram aparelho. Todo mundo já usou aparelho, quase todo mundo usou aparelho fixo, né? E tem histórias, ou conhece pessoas que ficaram ali 3, 5, até mais de 10 anos de aparelho. Como eu vou ter certeza de que não serei enrolado e vou ter um tempo de tratamento Acho que a primeira coisa é nunca, nunca, nunca escolher o seu profissional por preço. Nunca. Né? Existe uma frase que todo o Brasil conhece. Ninguém faz milagre, gente. Ninguém faz milagre. Então, quando você vê algo... Até ontem eu estava num jantar do meu cunhado, que era aniversário dele, e minha irmã falou, a minha funcionária comprou uma coisa lá que custava R$900, apareceu para ela por R$100 e ela comprou. E não chega, ela está preocupada. É óbvio que é um golpe, gente. Nada que custa 900 vai custar 100, nada. Tá? Então, quando você tem um preço de mercado, um valor, tá, de mercado, e hoje, para a gente fazer um trabalho com maestria, com capacidade, em qualquer segmento, se você é um pintor, se você é um mecânico, se você é um ortodontista, se você é um médico, aquilo custa, gente. A gente sabe que a nossa economia, após a pandemia, a economia mundial não está fácil. Então, quando alguém vem com promessas muito encantadoras, do tipo, você vai pagar apenas tanto por mês, meu amigo, você vai ficar 5, 6 anos com o aparelho, porque no fundo você está pagando o tratamento, mas em 5, 6 anos. Então, eu acho que a primeira dica é não cair no canto da sereia, né? Não se encantar. A outra dica como você disse aí também no tratamento de criança, é coerência, indicação, conhecer alguém que tratou nessa clínica, pegar depoimentos, né? Mas eu acho que a dica principal é não se encantar, né? Com preços maravilhosos. Eu faço uma explicação bem resumida aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. A ortodontia do passado, quando era lá nos anos 90, era uma ortodontia, vamos supor, de R$15 mil, talvez, convertendo para hoje. E poucos pais tinham condições de colocar nos filhos. Adultos quase nem usavam. Né? Vamos falar, começo dos anos 90, uma ortodontia mais para adolescente, depois que a gente foi colocando em adulto. E poucas pessoas tinham esse dinheiro. Então, o que a gente fazia? Né? Eu não, porque eu estava ainda no colegial nessa época. O que os colegas faziam? Olha, você vai me pagando por mês e a coisa vai acontecendo. E, infelizmente, né, alguns colegas da nossa profissão desvirtuaram isso, transformando no que é chamado de manutenção. Então, essa manutenção é um mal da ortodontia. Porque, na verdade, aquele valor que era muito caro e era dividido para o paciente conseguir pagar, ele se transformou numa manutenção. Eu, aqui na minha clínica, acredito que o Condé também, eu trabalho com plano fechado.
Então a gente passa um valor já para o paciente final. E eu quero saber como ele pode me pagar. Você quer me pagar em 10 vezes, em 20 vezes, à vista, em 3 vezes? O paciente já sabe o valor final. E eu acho que quando a conversa é franca, né, o paciente entende. Então acho que a dica principal é não cair no canto da sereia e buscar um profissional apenas por preço. Quem vai por preço, às vezes paga 2 vezes. Concordo, meu amigo. Eu separo sempre alguns pilares, algumas dicas também para o paciente se proteger. O primeiro é esse, a coerência do preço. Como que você vai querer um tratamento mais eficaz se você está pagando um pouquinho por mês? É incoerente. O ortodontista vai querer terminar você em 3, 4 meses, ele vai receber 3 a 4 manutenções. Então, tratamento fechado é mais seguro, especialmente em casos complexos. Segundo ponto, quais são as garantias que esse profissional te dá? Qual é a coerência que ele tem durante a primeira consulta? Por que o tratamento vai ser mais eficaz? E essa garantia ela tem que estar em contrato. Então, tem um contrato assinado, onde tem uma estimativa. Claro que não é uma ciência tão exata, porque a biologia não é tão matemático, mas hoje, com a ferramenta digital chamada ClinCheck, você tem como fazer o tratamento reverso. Então, lá na época de 1900, na época de Engel, onde o aparelho era de ouro, então era muito sofrido esse tipo de tratamento e um custo altíssimo, né? Depois, ali na década de 40, 50, entrou na Segunda Guerra Mundial o produto chamado aço inoxidável, que foi em 1946 quando o Dr. Kingsley lançou o primeiro alinhador feito de material borrachoide. O que eles foram investir mais? No aço inoxidável que faz avião e bomba e aparelho ortodôntico, ou na borracha do Dr. Kingsley? Então não foi desenvolvida a parte do alinhador. Lá na década de 80, 90, que aí começou a se desenvolver essa parte dos alinhadores. Hoje, quando ela vem e a gente diz que só trabalha com alinhadores, a gente faz isso, o Dr. Vitor e tantos outros bons profissionais no Brasil, porque tem segurança clínica, tem a segurança da informação, tem segurança do contrato e outro ponto muito importante, o acompanhamento. Esse acompanhamento é fundamental, porque 70% da motivação do paciente vem do seu líder, que no caso a gente representa esse líder, a gente está guiando o paciente, dando as devidas instruções. Todos nós, principalmente que a gente tem muito paciente, sabe que tem pacientes que são mais difíceis, precisa de um acompanhamento mais próximo. Outros já são, você fala uma vez, duas, ele faz certinho, pianinho. Então, de novo, quer tratamentos mais eficazes? Selecione um profissional que dê garantias em contratos, selecione uma forma de pagamento que seja coerente com esse tratamento ortodôntico mais rápido e, por último, preste atenção nesse acompanhamento. Tem o V-Pro5? Tem o V-Pro5, que eu gosto muito dele. Você usa o Eu uso demais, cara. O tracking aí, né? Cara, eu gosto daqui. Eu tô sem nenhum aqui, mas eu tenho uma paciente que ela faz medicina aqui, ela é de Goiás, inclusive, tá? E ela faz medicina em Bauru. E ela estava com um pouco de perda de tracking, aí ela comprou o V-Pro5 e o tratamento dela tá fantástico, né? Tracking é quando o alinhador não tá tão bem colocado ali, né? Ela não estava usando tão bem e aí o V-Pro5 ajuda demais nesse processo, né? Mas, cara, é muito bom esse papo porque realmente a gente sente isso no dia a dia com o paciente, né? Inclusive, eu uso o contrato que o Dr. Condé usa, que ele me disponibilizou um bom tempo. E sabe o que eu falo para o paciente, Condé? O contrato é muito mais por garantia do paciente do que nossa, porque muitas vezes com o Invisalign a gente tem que comprar um produto, né? Então o paciente ele dá uma entrada e ele nem recebeu nada. Então eu falo, o contrato é muito mais até garantia sua do que minha, porque você está me dando um dinheiro e ainda eu nem comecei a te tratar, mas é assim. Novamente, aí na analogia, quando a gente vai fazer um móvel de MDF, o marceneiro precisa de uma entrada para comprar o produto, para ele te fazer o móvel, né? Então, é isso, é procurar. E o paciente, ele sente isso, né? Ele fala, caramba, eu senti confiança aqui. É a famosa, né, a segurança, né? Que diagnóstico? Eu vim aqui nesse doutor, ele me fez o escaneamento com a ITER, ele me mostrou que eu sou uma classe 2, porque a minha mandíbula está para trás, e aí eu realmente vou ter que usar isso, vou ter que fazer uma cirurgia ortognática. Por que eu vou ter que fazer uma cirurgia? Porque ele me mostrou que lá com 7, 8 anos eu não usei um aparelho que vai projetar minha mandíbula para frente. E hoje a gente não tem essa capacidade, então só com cirurgia eu vou resolver. Poxa, mas eu estou no terceiro tratamento ortodôntico e não me explicaram isso até hoje. Então, volto a dizer, um bom comunicador, né,
antes de tudo, estudar, é claro, mas desde que o profissional ortodontista tenha uma boa base de estudo e comunique isso para o paciente sente segurança, ele fala, caramba, aqui eu vou ser bem tratado. Bem tratado não só no sentido de te oferecer um cafezinho, de te oferecer um estacionamento, mas bem tratado clinicamente, né? E aí ele entende que talvez aquela ortodontia que ele fez lá, às vezes pagando 80, 90 reais por mês, ela não tem nexo realmente, né? Porque, volto a dizer, ninguém faz milagre. Não tem como você praticar uma boa ortodontia, uma boa pintura da sua casa, uma boa mecânica do seu carro, pagando um valor que está abaixo do mercado. Então a gente não consegue, né? Não dá, né, Condé? A conta não fecha, a famosa conta não fecha. Não dá. Não dá. E a pergunta, você falou, você fez um comentário muito legal aí, quando o paciente já vem com outros comentários do profissional. O profissional quer usar disjuntor, quer usar máscara. Um clássico. Ontem eu fiz a consulta do paciente, ele veio. Doutor, me disse que meu caso é cirúrgico, fazer ortognática, meu queixo seria para frente. Só que não era o queixo que era para frente, era a maxila um pouquinho para trás, essa parte da maçã do rosto. Mas ele sabe o que eu fiz? Olha que bacana, é um teste que eu até falo para o paciente, será que o caso é cirúrgico ou não? Uma coisa interessante. Pega a imagem da Angelina Jolie, a atriz Angelina Jolie, linda, maravilhosa, veja o perfil facial dela. O perfil dela, ela realmente tem um queixo um pouquinho mais forte, pronunciado. A pergunta é, você mexeria no rosto da Angelina Jolie? Teria coragem de fazer uma retrusão da mandíbula, alguma coisa nesse sentido? E agora olha para você, paciente. Você mudaria seu rosto? Se você tivesse o dente perfeito, você ficaria feliz? Então, quando o paciente fala, eu ficaria feliz com a correção dos meus dentes, da minha mordida, eu ficaria super feliz. Não estou nem aí porque o meu nariz é assim, porque meu queixo é assado, eu ficaria super feliz. Então, tem grande chance do seu caso ser tratado sem ortognática. E o contrário é verdadeiro. Às vezes a pessoa sorri, mostra isso aqui de gengiva, pô, a pessoa deixa triste. Eu vou aumentar 1 centímetro do tamanho do dente? Não pode. Então, o próprio paciente guia essa decisão sobre cirurgia o classe 3 eu acho que é o mais que opera, né? Então, para traduzir, eu brinco, o Cássio, goleiro do Corinthians, ou Pedro, centroavante do Flamengo, né? Esse é o caso que eu acho que é o que mais aceita uma cirurgia ortognática, ou um plano oclusal alterado com um sorriso gengival, né? Aquele que apresenta muita gengiva. O classe 2, né? Quando a mandíbula está para trás, muitas vezes eu simulo, porque o classe 2 a gente consegue, né? Pede para o paciente morder e leva a mandíbula um pouco para frente. Fala assim, olha só como ficaria mais harmônico. Mas o paciente realmente ficaria, mas eu não quero. Ok, tudo bem. Mas você entendeu o meu limite. E você entendeu, e eu entendi o seu limite. Estamos conversados. Então, eu acho que é isso. É comunicação. É eu passar o que eu sei da ortodontia e ele entender e concordar ou não para tudo, né? Então, o que a gente não pode é com falsas promessas. Não, por 80 reais por mês, com 90 reais por mês, eu vou fazer um ótimo tratamento em você. E está tudo muito subjetivo. E se aquele paciente veio para a mandíbula estar um pouco para frente? Ele está achando que com 80, 90 reais por mês ele vai sair e vai estar tudo perfeito. Então, acho que a gente tem que, é o famoso jogar limpo, né? Olha, o seu caso é um caso que, se melhorar dentariamente, vai ficar maravilhoso. Ok, o seu caso é um caso que, se melhorar dentariamente, ainda vão ter problemas esqueléticos. Você se incomoda com esses problemas esqueléticos? Não, não me incomodo. Ótimo. Assim eu me incomodo. Então a gente vai ter que fazer uma cirurgia ortognática, ou pelo menos está indicado por mim como tratamento ouro. Né, Condé? A gente tem 3 opções para o paciente e algumas delas o paciente não aceita, e tudo bem. Né? E tá tudo bem, né? Ó, tem uma pergunta aí, Condé. Sim. E aí, a Jéssica, é paciente Jéssica, eu encontrei uma clínica que me passou um orçamento mais baixo, fiz com o Dr. Condé, mas não me senti segura com o profissional. Mês que vem vou iniciar meu tratamento com alinhadores com o Dr. Condé. Jéssica, um beijão para você e obrigado aí pelo reconhecimento. E eu acho importante essa pergunta, uma pergunta que uma paciente me fez aqui, que lembra muito o que você comentou agora. Dr. Vitor, como que eu vou ter certeza? E se eu não usar o aparelho, como é que eu vou ter certeza que vou conseguir suportar o tratamento ortodôntico? Será que vai doer muito? Será que eu vou aguentar usar esse alinhador? E se eu perder esse alinhador, o que eu faço? É óbvio que essa é uma pergunta individual, né? Cada um tem o seu limite e eu trabalho com estatística. Então, assim, eu tenho aqui mais ou menos hoje já por volta de 400 a 500 casos com alinhadores aí beirando os 500, e eu tive uma desistência. De uma paciente que tinha terminado um casamento
Então ela não estava bem psicologicamente, talvez não tivesse bem para fazer academia, não tivesse bem para fazer um inglês, ela não estava bem com ela mesma. Ela mesma admitiu isso. Então, estatisticamente, eu tenho um histórico muito favorável. Agora, eu posso garantir, né, que isso vai ser perfeito. Eu coloquei Invisalign em todos os meus funcionários, na minha esposa também, e vou colocar na minha filha. Então, em mim, não precisei, mas todos relatam, e principalmente todos já tinham sido tratados ortodonticamente com Brackets, relatam que é muito tranquilo. Inclusive, a dor, ela acontece por volta de 2 a 3 dias após a instalação. É óbvio, se você fizer um abdominal, faz anos que você não faz, vai doer seu abdômen, porque é uma mudança de posição do dente, mas é uma dor infinitamente menor do que em bracket, e depois a vida segue. Dando exemplos a ele, quem aguentou que a gente usar, quem achava que a gente aguentaria 3 anos de máscara, Condé? Então, o ser humano, ele é muito adaptável, né? A gente é muito adaptável. Você que usa óculos, talvez quando você teve um diagnóstico, poxa, vou ter que usar óculos todo dia, vou perder isso, né? Mas não, a gente se adapta demais. E se perder, os alinhadores, ele tem movimentos aí no máximo, né? Quando é 0,25, então a gente tem movimentos pequenos, onde a gente indica tentar colocar o próximo. Raramente isso não dá para acontecer. Quando não acontece isso, a gente tem que pedir novos alinhadores para os Estados Unidos. Até queria saber a sua experiência com isso. Eu nunca tive que pedir novos alinhadores. Sempre o próximo entrou. Em caso de não entrar, é porque realmente o paciente já não estava usando bem. A gente escaneia de novo, replaneja esse caso. Mas se você vai ter que usar um sistema com brackets por 2 anos e meio, 3 anos, e você vai ter que usar um sistema com alinhadores por 2 anos, é óbvio que ele é muito mais confortável. E aí, para finalizar e te devolver, eu falo assim, o tratamento com alinhadores, novamente entrando em analogias, aí você pode roubar algumas se você gostar, viu, Condé? Tratamento com alinhadores, vamos imaginar um tratamento com antibiótico. Você tem que usar uma amoxicilina 3 vezes por dia durante 15 dias. Então, ok, você vai matar as bactérias usando antibiótico 3 vezes por dia por 15 dias. Eu vou te dar agora uma azitromicina que você vai usar 1 grama por 5 dias ou por 3 dias. Pô, bem melhor, né? Você tem que tomar só uma por menos dia, mas calma, os dois são tratamentos. Os dois dependem do paciente. É óbvio que era melhor eu não ter que usar nada. Eu não queria, de repente, usar nem alinhador nem brackets, mas é o melhor que a gente tem dentro dessa necessidade que você precisa. Não é culpa nossa, né, Condé? Geneticamente você precisa, ou de repente você chupou um dedo, chupeta, funcionalmente você precisa, e a gente está aqui para ajudar. Então, como ambos são tratamentos, eu acho que a gente tem a opção A e a opção B. Qual é mais confortável? A opção C é deixar do jeito que está, e a gente está para arrumar o que o paciente quer, né? Sim. A minha visão hoje é o que motiva as pessoas tem a ver com o final. Então, o final, e eu sempre faço essa pergunta, a minha paciente ali, ela sabe disso, eu pergunto, qual é o seu objetivo? O que você quer para o seu sorriso? Isso antes de olhar para a boca dela. Normalmente ele fala, eu quero ter o dente alinhado, mais claro, eu quero ter a mordida certa. Às vezes não é só a estética. Enfim, a ortodontia não é só a estética é o ponto do iceberg. Eu quero isso. Aí a próxima pergunta, se eu te der isso, exatamente do jeito que você quer que finalize, o que vai mudar na sua vida? Eu paro e penso. É nesse ponto que eu capto se a pessoa está em sintonia comigo. O que é? A pessoa quer voltar a sorrir, quer bater uma foto de lado assim, ó, e não ver o dente para frente. A pessoa quer se aparecer melhor para sua esposa, para o seu marido. Agora, onde eu tive problema? Em quase 1000 pacientes em Invisalign. Pacientes com problemas psicológicos e psiquiátricos severos. Porque estou com a depressãozinha, Exato. não é esse o paciente. Eu estou falando de pessoas que precisam de talvez uma internação, o que é raríssimo. A pessoa não está no momento para isso. E está tudo bem. Eu já tive uma paciente, olha só que caso tranquilo. A menina chegou aqui com 14 aninhos. E ela tinha já os indícios de que não estava bem. O pai é milionário, extremamente ausente, e quase que mandou o motorista, o manobrista dela, trazer a filha. Falei, ih, cara, pedi ali os alinhadores, que pagou, lógico, milionário, né? Pagou assim, sei lá. E aí chegaram os alinhadores. Cara, se brincar, eu posso ter 11 placas. Eu pedi ali o comprehensive, porque eu senti que a coisa... Enfim,
Cara, o primeiro alinhador que eu coloquei, ela nunca mais voltou. E a gente ligava, mandava e-mail, mandava tudo você pensar. Ela até destratou as minhas secretárias, ofendeu, eu não quero esse tratamento, ponto final. Cara, isso com 14 anos. Passaram-se exato. E a gente tentando. Eu tratei a irmã dela, deixa eu entender, eu tratei a irmã dela, que foi um tratamento excelente, e tudo bem. Passaram-se exatamente 4 anos e meio. Ela voltou para o meu consultório aos 19 anos, com silicone, tudo ser lugar que você pensar, namoradinho novo, toda, era uma menina de 14, voltou quase com 19, desse jeito. Pegou ali aquele último trechinho dos alinhadores, de novo, pedi as mesmas 11 placas, o tratamento correu sem problemas. Então não é uma questão física, é uma questão psíquica. A pessoa naquele momento não estava bem, era uma criança de 14 anos. Pediu um comprehensive, que você sabe, os nossos pacientes sabem, que é aquele que tem uma garantia de alinhadores sem custo por até 5 anos, já me protegendo para isso. E, de novo, aos poucos ela foi amadurecendo, foi vendo que era mais um problema psiquiátrico, psicológico. A vida muda, entrou namorado, entrou silicone, entrou um monte de coisa na vida dela. E ela conseguiu superar, graças a Deus, não só o problema dentário, mas esses problemas psicológicos. E hoje ela tá linda e maravilhosa. Eu estou tratando agora Show, o namorado dela. Mas você sabe que uma coisa também que você foi falando, eu fui lembrando, coisas que eu falo para o paciente. Por exemplo, é igual uma gravidez, né? Minha esposa aí, com 3 filhas que eu tenho, você 2. A parte da gravidez, ela é uma parte complexa, né? Mas qual o objetivo final? Poxa, é ali, é o filho nascendo do ventre. Então, quando um paciente vem para ser tratado, ninguém quer usar Invisalign, ninguém quer usar Bracket. O paciente quer o quê? O sorriso. Né? Então, ninguém quer, de repente, assim, poxa, eu amo ir na academia todo dia, embora, é claro que é gostoso, mas a pessoa quer o objetivo. Poxa, eu queria ser mais saudável, eu queria ter um corpo mais legal. Então, quando você quer ter esse sorriso, né? Muitos pacientes, muitos a gente vê no Instagram que sorri. Assim, começou o tratamento, já está sorrindo. Então, é muito isso que você falou, está em sintonia com a gente, porque a gente pode proporcionar isso que você deseja. Somos um time. Quando é uma criança, eu brinco assim, ó, nós somos um time. O pai e a mãe pagam, o ortodontista executa um ótimo serviço e a criança usa. Né? Como somos adultos, somos um time de 2 aqui. Eu vou fazer um ótimo serviço, você vai me pagar e vai usar. E a gente vai chegar no objetivo final. Muito bem lembrado que você falou. É o objetivo final que encanta o paciente. E hoje a gente consegue, né, Condé? Já com a simulação do sorriso, claro que ludicamente, ainda não é, obviamente, o sorriso final, mas ludicamente, com o software da Invisalign, a gente consegue colocar o planejamento que a gente fez, o ortodontista fez, na boca do paciente. Em breve, a gente vai conseguir isso com o paciente falando, né? Que nível de tecnologia que a gente está, né? A gente que fez banda laçada, que nível de tecnologia que a gente está, né? Sim, o passado diz bem claramente por que a pessoa vai usar o alinhador. Porque uma das maiores motivações que tem é a questão do resultado e a dor. Se eu disser para uma pessoa, se você não usar aparelho Invisalign, eu vou pôr o aparelho fixo em você. Pronto, acabou. O paciente imediatamente. E o terceiro, que não pode ser menos importante, é a história do dinheiro. Você joga alguma coisa de cartas, truco, pôquer, você vai entender o que eu vou te falar. Se você jogar truco, jogar pôquer sem valer nada, cara, você tá lá, brincando, né? Mas coloca só 10 reais num joguinho de pôquer, de um joguinho de truco, para você ver o que acontece. Então, aquilo vira outra motivação. Então, imagina a pessoa que tem um investimento ali importante no tratamento com alinhadores durante alguns meses ou até alguns anos. É natural que a pessoa queira o resultado, é natural que ela queira ter um resultado de excelência. Então, eu tenho muitos pacientes, a maioria, que vai dizer, doutor, exatamente o que você falar para eu fazer, eu vou fazer. E é sempre essa garantia de meios. Quem é o profissional, a marca do produto e como está sendo a disciplina dele. Pegou esses 3 pilares aí, fortaleceu eles. Ô, Condé, e acho que vale uma coisa aqui para a nossa audiência, até a audiência futura. Ontem mesmo, um casal me perguntou, Vitor, e uma outra marca de alinhador, né? Eu já ouvi falar que é mais barato, você não trabalha. Então, assim, gente, nós não somos refém da Invisalign. Eu adoraria que tivessem até mais marcas para a gente
ter opções, assim como o Brecht. Mas, como ortodontista, falando direto para você que é paciente, hoje não tem nenhuma marca de alinhador que se aproxime da qualidade que nós vamos proporcionar de finalização para você. Porque ninguém veio aqui para usar Invisalign, volto a dizer, ou para usar Brecht. Você veio para ter o sorriso que você deseja. E eu, como profissional, confio nessa marca para te dar esse sorriso. Então eu não posso simplesmente para melhorar um pouco, e não é muito não, viu gente? Eu melhoraria talvez muito pouco do seu preço final de tratamento, para você ter um resultado muito pior. Então a conta não fecha. Então, hoje, Vitor, só confio na Invisalign, principalmente para casos complexos, para fazer esse tipo de movimento. E gostaria até de ouvir a opinião do Condé sobre isso. Então, assim, a Invisalign também, para fechar e voltar para o Condé, eu que sou ortodontista e amo planejar os casos, é a única que nos permite fazer o planejamento do caso. Outras marcas, a gente envia o caso e digita para um técnico que a gente quer. É óbvio que a gente até está planejando, mas de forma subliminar. Quem está mexendo os dentes na posição ainda é um técnico. Então a Invisalign tem um software que é chamado de Clean Check, onde a gente, é o nosso videogame, né, Condé? A gente realmente deixa o dente naquela posição. Então aquela ortodontia que eu comecei lá em 2000 e demorei 5 anos para terminar, aonde eu usava um bracket, aonde um ortodontista fenomenal do passado imaginou aquela posição final para o dente, que o fio ia levar, eu estou colocando ali digitalmente, o alinhador vai fazer isso se o paciente usar. Então, assim, só hoje, né, o futuro a Deus pertence, mas eu confio na Invisalign hoje. Eu gosto muito daquela frase, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Ué, como assim? Eu não creio, mas que eu sei, enfim. É a história do porquê o alinhador de uma marca como a Invisalign. Bom, eu passo realmente o ano inteiro estudando outras marcas. Até a última vez que eu fiz o credenciamento de uma marca, cheguei lá e quietinho, cara, fui lá. Só que aconteceu um negócio que eu gerei o boleto para pagar e não pagou. E eu mandei a mensagem, a pessoa falou, paga aqui na hora. Eu falei, tá bom. Né? Cheguei lá com o boleto que não tinha como pagar e assisti o curso. Já começou errado. E aí a pessoa começou... Aí a pessoa começou a falar, esse caso não pode ser tratado com essa marca de alinhadores. Eu falei assim, pode sim, eu já tenho aqui muitos casos tratados desse caso aí. Um caso de extração não pode. Claro que pode tratar caso de extração. Aí a palestra continuava, esse caso de tracionamento, de puxar o canino não tem jeito. Eu falei, claro que tem, por que não? Você vai usar um botão, você vai colar, o que aconteceu? E a palestra foi rodando, foi rodando, foi rodando. No final, ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, eu sou Alberto Condé. Você que é o Condé, que dá credenciamento em Invisalign? Eu falei, sou. Me conta mais. Então quer dizer que trata esses caras? Eu falei, trata. Aí, cara, virou aquele clima ruim. Fica aquele clima horroroso. Tipo assim, cara, eu tinha que estar quieto. Até por uma questão contratual, o Vitor sabe disso. Eu não posso tirar fotos com uma pessoa, com outro alinhador. Eu não posso. Eu posso fazer curso, eu posso estudar, isso não tem problema. Mas eu não posso tirar fotos com outras marcas de alinhadores. Mas eu vou continuar estudando, sem problema. Resultado, no final, ele falou assim, não, você não tem que pagar esse curso. Eu falei assim, ixi, cara, isso não é bom não, deixa eu pagar esse curso, cara. Eu tô aqui como um aluno normal. Não, agora eu quero saber que dia que você vai dar o credenciamento em Invisalign. Aí na época eu falei, a próxima turma em Brasília e tudo, eu estarei lá. Então foi muito bacana que no final, o professor que me deu a aula dessa marca de alinhadores foi o meu aluno na outra turma. Ali sim, eu pude mostrar todos os casos tratados, a gente pôde falar sobre realmente o quão amplo estava a indicação de alinhadores. E outro aspecto importante, sempre tem um buchicho dizendo, esse alinhador é super bom. Tem a Angel Aligners na China, tem a da 3M lá na Europa, que não existe no Brasil ainda. Existe sempre esse burburinho de, será mesmo que ele tem tecnologia? Eu e o Vitor e todos os bons ortodontistas estamos esperando chegar essa tecnologia. Que bom que ela vai ter. Mas, por enquanto, até hoje, data da gravação dessa live, realmente, o que apresenta mais tecnologia, mais ferramenta para o ortodontista trabalhar, é realmente a marca Invisalign. Exatamente porque ela tem patentes, são mais de 1000 patentes. As outras marcas, vamos pensar assim, o Condé Aligners e tudo mais,
não tem como superar essas patentes, essas barreiras tecnológicas que a empresa tem, e o ortodontista inteligente vai usar em favor dessa previsibilidade. Então, em resumo, tem que ser alinhadores Invisalign por uma questão tecnológica. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, opa, talvez o Astéria esteja com mais opções. Mas, por enquanto, ou é alinhadores, ou é, também eu já vi muitos casos híbridos. O que é caso híbrido? Aquele que o cara coloca o aparelho fixo, o cara sofre, põe um disjuntor, sofre, e depois mete ali um alinhador para finalizar. Enfim, ele paga 2 vezes. Acaba que... Enfim, eu tenho uma opinião meio... Cara, o paciente não vai querer usar essas coisas, furar ele para mim implante de todo lugar. É complicado. O que você acha dessa técnica híbrida? Tecnicamente, óbvio que funciona, né? Mas culturalmente aqui, né? Eu não tenho esse tipo de paciente. O paciente de Invisalign, ele tem uma aversão ao bracket, né? Total, 100%. Então não é que ele fala assim, eu aceito 2 meses. Não, ele não aceita nada. Então eu acho que é uma técnica para mim, para o meu público que nasceu morta. Mas tecnicamente, né, vai levar o dente para uma posição, é favorável, ele tira antes o aparelho, né, digamos assim, ele vai tirar, ele faz o grosso ali com o bracket e depois finaliza com alinhadores, né. Não gosto, não quero colocar porque eu acho que a gente tem que pôr muita energia, né, em tudo que a gente faz, e eu acho que a gente tem que pôr energia para explicar isso para o paciente hoje, o meu paciente, ele quer muito usar só o Invisalign. E muito legal que a gente está falando bem da marca Invisalign, mas lembre que lá no começo da live, o que eu falei? O bem do ortodontista. Então vamos voltar aí para a analogia, vamos voltar lá para a Ferrari do Schumacher. O que seria o Schumacher, de repente, com a Williams? Talvez nada. O que seria, de repente, a Ferrari sem o Schumacher? Talvez também não ganharia. Então nós somos um time, né? Hoje nós temos a melhor tecnologia que é a Invisalign e você, paciente, busque um ótimo ortodontista para usar essa perfeita tecnologia na sua boca e chegar no resultado. E nunca, né, para fechar, talvez não fechar toda a live, mas fechar um raciocínio, nunca ir por preço. Né? Ter um pouco de discernimento, né? Discernimento aí de que as coisas não acontecem por milagre, não ir somente por preço, buscar indicações, né, de ortodontista e a coisa fecha, né? Se a gente vai comprar um carro, se a gente vai comprar uma roupa, se a gente vai comprar uma passagem aérea, um hotel, você vai no hotel hoje, tem um TripAdvisor. Ninguém faz milagre, não tem como você pegar um hotel lá na Vila Olímpia, né, em Invisalign, lá por R$100, não tem, gente, você vai tomar um golpe. Então, assim, a gente sabe um pouco o valor de mercado, né, Condé? Sim. Gente, que conversa boa, mas aqui eu estou com a minha secretária aqui dizendo assim, ó, o paciente está lá embaixo esperando. Mas que conversa fluiu aqui, meu amigo. Valeu demais pela essa participação, por esses insights. Eu vou deixar essa live salva. Você que está assistindo agora, vai lá no Vitor Sora, segue ele e vai ser feliz, manda pergunta. Quer saber mais informações? Clica lá no enviar mensagens. Eu tenho certeza que ele e a equipe dele vão responder todas as próximas perguntas. Show, Condé. Essa é a beleza da tecnologia, né? Estou aqui em Bauru, você está em Goiânia e a gente está tendo esse super bate-papo aí e assim é com alinhadores. Você pode estar, de repente, do 400, 700, 800 quilômetros de distância e o ortodontista te tratando, porque a tecnologia permite isso, né? Que bacana, a gente empolgou aqui nas perguntas aqui, já passei muito tempo aqui do script e tá tudo bem, mas que bom que deu super certo, meu amigo. Fiquei super feliz. Eu também, Condé, muito obrigado pelo convite. Sabe que, cara, tá corrido para todo mundo, né? Mas é sempre um prazer e o benefício dessa live ficar gravada para a gente espalhar depois esse pensamento para outras pessoas que quiserem ouvir. Muito obrigado, foi ótimo começar esse dia tomando um café com você, Condé. Valeu, meu amigo. Até a próxima.